conheci a leitura de uma forma agradável. Meu primeiro contato e a minha primeira recordação é realmente durante a minha vida escolar. Foi lá que eu tive o contato que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros tem, através da disciplina de literatura. E aí é que vem um dos meus primeiros traumas com a leitura, com o livro, porque eu me recordo de um episódio que foi muito marcante na minha vida. A gente recebeu um livro na disciplina de literatura e eu lembro como hoje não se chamava Enquanto Houver Vida Viverei, contava a história de um aidético. E foi uma leitura que eu fiz aí em torno lá dos 10 anos, mais ou menos. Foi uma leitura muito agradável. Eu me emocionei muito com a leitura deste livro, é tanto que eu recordo muita coisa, inclusive passagens desta leitura. A gente tinha que, portanto, fazer uma avaliação daquele livro, né? Como acontece com todos os livros da disciplina de literatura. Eu fui para a sala de aula naquele dia com expectativa muito positiva, porque eu tinha vivido a imersão daquela leitura, eu tinha assumido o papel daquele personagem, né? De diversos personagens, na verdade, daquele livro. E eu me sentia muito segura para fazer aquela prova. Foi uma sensação muito boa. No entanto, chegando na aula, né? Na verdade, na escola, antes da prova, durante o recreio, um colega que não havia lido o livro me pediu que eu falasse um pouco sobre a história do livro. E eu, com aquela expectativa e com aquela alegria muito grande, comecei a falar para ele tudo da história. E aconteceu o ato que foi o que mais me deixou traumatizada. Durante a avaliação, esse meu colega teve uma melhor nota, né, do que eu. Não só a nota me marcou muito, mas também o fato do colega ter reforçado várias vezes como ele tinha sido esperto a ponto de não ler o livro e ter pedido para alguém como eu, que tinha lido o livro, contar para ele a história. Ele economizou tempo, esforço e teve o resultado que ele queria. Foi muito marcante para mim, porque eu percebi que a preocupação do sistema educacional, né, da escola, não era com a sua experiência literária, não era com a forma como você tinha mergulhado naquela história, era realmente com a sua capacidade de responder perguntinhas já pré-elaboradas que existem aí dentro da literatura, mostram, não refletem a sua experiência com a leitura, com a literatura. Aquele momento foi muito drástico para mim, porque foi a partir dali que eu tirei todo o prazer da leitura para focar apenas nos aspectos avaliativos da leitura. E isso fez com que eu me distanciasse cada vez mais da leitura ou do prazer do hábito da leitura. Neste momento em diante, aí a gente seguiu já com o ensino médio, aí como todo mundo, a gente recebe aqueles clássicos que são livros fantásticos, mas para uma criança que não teve o hábito da leitura, não despertou esse prazer antes, chegar em livros clássicos com temáticas muito profundas, né, e fortes, e com uma linguagem que não é lá tão muito acessível para aquela idade, acaba se tornando algo, né, mais repulsivo ainda. E foi isso que aconteceu comigo. Eu realmente no ensino médio estava muito focada naquelas avaliações, nas estratégias avaliativas e pegava provas para estudar, quais as perguntas que os métodos avaliativos mais cobravam, e aí eu me fixei só nisso. Eu perdi completamente aquela experiência, aquele prazer de mergulhar na leitura e vivi muito tempo assim, sem retornar a essa experiência. Eu sei que muitos brasileiros passam por isso, assim como eu, vivem e viveram essa experiência, né? E quando foi que isso mudou? Depois que eu casei, eu fui morar em uma cidade no interior da Bahia chamada Teixeira de Freitas, e numa dessas férias minha avó foi passar lá uns 15 dias com a gente. E a gente teve uma experiência muito impactante com a visita da minha avó com relação à leitura. Por quê? Assim que ela chegou, ela foi no quarto onde nós tínhamos uma estante de livros. Meu esposo é da área de direito, então tinha muitos livros didáticos, né, da própria área. E lá tinha um livro que nós tínhamos comprado acho que 1 ano atrás, só que nenhum dos dois tinha lido. O nome do livro é O Diário de Anne Frank. Assim que minha avó viu esse livro, ela teve a iniciativa de tirá-lo da estante e iniciar a leitura. E foi aí que começou o meu primeiro impacto com, né, a falta do hábito da leitura. Por quê? Porque minha avó pegou aquele livro, minha avó de 80 anos, na época, né, ela ainda é viva, mas na época ela tinha em torno de uns 82 anos mais ou menos. Ela pegou esse livro e devorou esse livro de uma forma assim, eu não sei nem dizer, não chegou a ser uma semana de leitura, né? E isso não foi o mais impactante para mim. Eu fiquei muito envergonhada, primeiro porque ela me perguntava do livro e eu não sabia falar, porque eu sabia mais ou menos do que se tratava,
mas eu não tinha lido o livro, aquele livro já estava ali há muito tempo. E ela chegou e leu o livro em menos de uma semana. E assim, não foi só isso que me impactou, mas também o fato dela ter, durante a leitura, se emocionado muito. Ela se emocionou muito. Eu entrava no quarto e ela estava simplesmente refletindo sobre a leitura. E ela falou que a história fazia com que ela recordasse muito da infância dela e do pai dela, né, da época da guerra. Minha avó nasceu, acho que uns 3 anos depois da Anne Frank, né? Então, assim, ela fazia essa reflexão e ela falava que lembrava muito da época da Segunda Guerra, quando o meu avô convocava todos os filhos para falar sobre a guerra, dar as notícias, ali ligar a rádio lá na BBC e ouvir o noticiário. E assim, e aquele momento de reflexão dela, sabe? De poder lembrar de coisas profundas da vida dela, de poder fazer recordações próprias ao ler um livro, né? Aquilo me marcou muito. E ali naquele momento eu tive a certeza de que eu iria fazer aquela leitura daquele livro. E assim que minha avó foi embora, que ela deixou o livro, eu peguei esse livro e comecei a lê-lo. E foi aí que aconteceu a outra mudança e o outro impacto sobre a minha leitura. Não sei se vocês conhecem, mas o Diário de Anne Frank conta a história da Anne Frank, né? Uma história baseada em fatos reais. E nessa história, não só a parte do sofrimento todo, né, da época lá, de todo o Holocausto, me impactou muito, mas principalmente como aquela menina que tinha lá em torno de 14 anos, amava livros e leitura. O pai dela teve um papel primordial na formação daquela leitora, da Anne Frank enquanto leitora. Durante a passagem do livro, durante a leitura do livro, a gente presencia o esforço que o pai dela fazia diariamente para conseguir livros para que a própria filha lesse, numa época e num esconderijo, na época da Segunda Guerra Mundial, em pleno Holocausto, né, escassez de comida, de alimentação, e o pai se esforçava tentando se comunicar com pessoas que estavam fora do alojamento secreto para que trouxessem livros para a filha dele ler, porque aquilo era importante.